Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Sou eu aqui de novo, o professor Gabriel. Vamos para mais uma aulinha de ecologia e o teminha da nossa aula hoje ele é bem simples e bem rapidinho. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre relações alimentares entre os seres vivos, comentando um pouquinho sobre as chamadas cadeias alimentares e sobre as teias alimentares. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, também tenho os olhos claros, o meu cabelo é castanho, parcialmente grisalho e a minha barba também. Tenho 2 brincos, estou usando uma camiseta vermelha e uma calça jeans. Vamos lá? Pessoal, o tema da nossa aulinha de hoje ele é bem interessante e nós vamos trabalhar com o que a gente chama hoje de relações alimentares entre os seres vivos, que a gente também pode chamar de relações tróficas entre os seres vivos. Essa palavrinha trófos, ela vem de alimentação, forma de obtenção do alimento mesmo. E aí o nosso principal objetivo na aula de hoje é, primeiro, reconhecer o que é uma cadeia alimentar e o que é uma teia alimentar, diferenciar essas duas representações alimentares entre os seres vivos e mais do que isso, quando a gente estiver de frente a uma questãozinha sobre cadeia alimentar, sobre teia alimentar, o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ser cobrado nessas questõezinhas aí quando isso aparecer para mim, seja numa provinha normal da nossa escola, seja ela numa prova de um vestibular ou de um concurso, o que vai ser cobrado da gente em relação a esse termo. Para a gente começar então, eu quero que você pegue o seu caderninho e ao longo da nossa aulinha de hoje, você vai fazendo igualzinho eu estou fazendo com você na apresentação. Você vai colocar aí hoje o título da nossa aula, Cadeias e Teias Alimentares, e a gente vai dividir a nossa aulinha então em cada um desses 2 tópicos da ecologia. Nós vamos falar primeiro das definições, primeiro de cadeia alimentar, logo depois da teia alimentar, e sempre que necessário você vai pausando o vídeo para você escrever aquilo que está na nossa tela, ou então você vai junto comigo com o meu ditado escrevendo aquilo no seu caderno. Lembra que o mais importante é a sua participação junto comigo, mesmo que seja de uma modalidade virtual, mas na mesma aplicação daquilo que a gente faz numa modalidade presencial. Vamos para a tela? Bora comigo? Vamos lá! O nosso tema da aula de hoje, então, são o estudo das cadeias alimentares e das teias alimentares. E a gente vai começar, então, pela primeira delas, que é a cadeia alimentar. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer antes de qualquer outra atividade? Definir o que é uma cadeia alimentar. E a definição dela, ela pode inicialmente parecer um pouquinho estranha. Olha para cá. Uma sequência linear que expressa a relação alimentar entre seres vivos, onde cada organismo ocupa apenas, aí toma cuidado com isso agora, apenas guarda essa palavrinha, apenas um nível trófico. Volta para mim aqui agora. O que eu quero que você entenda desde um primeiro momento é isso. Professor, mas esse conceito que você acabou de falar aí, eu não consegui entender ele muito bem, não. Eu vou falar de novo para você tentar entender, eu sei que você não vai entender, mas olha aqui. Uma sequência linear que expressa a relação alimentar entre seres vivos, onde cada organismo tem apenas um nível trófico. Vamos por partes. Uma sequência linear, cara, uma linha. Pensa numa linha. Eu tenho um organismo, que depois tem outro, que depois tem outro, e outro, e outro, e outro. Então, essa linha que representa quem está se alimentando de quem, a gente vai considerar essa sequência linear que ele fala para a gente no conceito. Essa parte nem é difícil. Então, uma sequência linear que expressa a relação alimentar entre seres vivos. Só que a gente tem mais uma continuidade. Tudo bem, eu tenho uma sequência que mostra qual ser vivo está se alimentando de quem e assim sucessivamente, mas ele ainda fala para a gente que cada organismo que está dentro desta relação alimentar ocupa apenas um nível trófico. Aí, para a gente prosseguir nesse nosso entendimento, eu tenho que fazer uma pausa na cadeia alimentar e eu tenho que falar um pouquinho com você sobre isso. O que é esse tal de nível trófico que a gente está falando, então, nessa definição de cadeia alimentar? E presta atenção, que também estará presente na definição das teias alimentares. Vamos para a tela comigo? Bora lá! Quando a gente fala sobre essa apenas um nível trófico que a gente colocou aqui, o que eu estou querendo te dizer? Todos os seres vivos, eles apresentam formas de obtenção do alimento. E essa forma, tá aqui, ó, forma de obtenção do alimento é aquilo que a gente vai chamar a partir de agora de nível trófico. Lembra que eu te falei agora há pouco, olha para mim, que essa palavrinha trófico aqui, ó, ela vem de alimento, de alimentação. Então, o que seriam esses níveis de alimentação que eu estou querendo te falar aqui?
Como que um ser vivo, então, ó, quais são as formas que um determinado ser vivo ele tem de obter o seu alimento? E aí eu já vou te adiantar o seguinte, que no ambiente a gente só pode ter 3 níveis tróficos, que a gente chama de nível trófico dos produtores, o nível trófico dos consumidores e o nível trófico dos decompositores. Então, esses são os 3 níveis tróficos. Acompanha comigo. Eu tenho um nível trófico de um monte de seres vivos que serão enquadrados na categoria de produtor. Eu tenho um outro que são seres vivos que serão enquadrados na categoria de consumidor. E eu tenho outros seres vivos que serão enquadrados na categoria de um decompositor. Olha para mim aqui. Agora eu quero que você tenha mais atenção. Vira para cá, olha para cá, olha para cá. Quando a gente fala, então, sobre esses 3 níveis tróficos, produtor, consumidor, decompositor, essas 3 palavrinhas, elas são quase autoexplicativas. Olha para mim aqui, eu estou falando de formas de obtenção do alimento de um ser vivo. Aí existe um cara que nessa categoria é chamado de produtor. Cara, ficou fácil. Produtor, então, é o cara que, dentre a forma de obter o alimento dele, usa o quê? Ele mesmo produz. Então, o que seria o produtor? Aquele nível trófico que vai produzir o alimento. É o alimento que vai estar disponível para ele e que também vai estar disponível para a cadeia alimentar acontecer. Logo depois eu tenho um nível que são os caras chamados de consumidores. Aí olha a palavrinha consumidor. O que é um consumidor? É um cara que consome algo que não foi ele que produziu. Então o que a gente vai ter como consumidor? Aqueles seres vivos que obtêm o seu alimento a partir de um outro ser vivo. E a gente ainda tem um terceiro e último nível trófico, que são os caras chamados de decompositores. O decompositor ele vai ter um papel contrário ao produtor. É como se o produtor produzisse um alimento e o decompositor desfizesse esse alimento. E a gente vai ver isso aí um pouquinho mais na frente, que essa atividade desses dois, do produtor e do decompositor, vai ser extremamente importante no fluxo da matéria, que é de forma cíclica. A matéria ela vai girando na sua forma orgânica, na forma inorgânica. E para isso acontecer, eu preciso da ação direta desses 2 níveis tróficos. O produtor produzindo o alimento, que é o que a gente vai chamar agora de matéria orgânica, e o decompositor desfazendo esse alimento. O que é o decompositor? Ele vai converter essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Vamos para a tela de novo? Vamos lá comigo. Dentro desses 3 níveis tróficos, então, o que a gente vai destacar, então, sobre o primeiro deles, que é o nível trófico dos produtores? Tá aqui, ó. Essas informações todas você tem que anotar no seu caderninho aí. Dentro desse nível trófico dos caras chamados, ó, de produtores, primeira coisa que a gente vai atentar, ele sempre vai ocupar o primeiro nível trófico em qualquer cadeia alimentar. Eu já vou aproveitar, olha para o quadro aqui, ó, para a nossa telinha, essa representação que está aqui embaixo. Tá vendo que eu tenho uma planta que está servindo de alimento para um grilo, que serve de alimento para um sapo, que serve de alimento para uma cobra e que serve de alimento para um gavião? Então, nessa cadeia alimentar, quem que é o primeiro indivíduo que eu representei para você? Uma planta. E sempre vai ser assim, tá? Não existe nenhuma cadeia alimentar que não comece com um organismo produtor. E eu quero agora que você volta. Muita atenção em mim aqui agora, olha para cá. Por que não tem como eu começar uma cadeia alimentar se não for por um produtor? Cadeia alimentar não vai ser transferência de alimento? Não tem como eu construir, ou não tem como eu transferir um alimento que ainda não foi o quê? Produzido. Então, quem é a base da cadeia, quem faz tudo começar para depois transferir é o produtor. Guarda essa informação, hein? Todas as cadeias alimentares obrigatoriamente começam com a presença de um organismo que seja o quê? Produtor. Bora para a tela, vamos lá de novo, vai. Nessas cadeias alimentares, então, esses organismos chamados de produtores, eles são os organismos autótrofos. Aí vamos lá. O que essa palavrinha autótrofo significa? Você vai escrever aqui na frente para mim, no seu caderninho aí, ó. Produzem o seu próprio alimento. É isso que significa a palavrinha autótrofo, que é uma característica básica e extremamente necessária para todo mundo que é, olha aqui para o quadro de novo, o produtor. Então você vai escrever na frente para mim, o que é um organismo autótrofo? É aquele organismo que produz o seu próprio alimento. Como é que eles fazem isso? Eles transformam a chamada matéria inorgânica, que são os compostos químicos extremamente simples, em compostos
inorgânicos. Volta aqui para mim de novo, olha para cá. O que o cara chamado de produtor, ele está fazendo na prática então? Vamos pegar o exemplo de uma planta, tá? Você está vendo aqui atrás de mim um tantão de planta, né? O que essas plantas elas fazem todos os dias e o dia inteiro? Elas pegam gás carbônico presente no ar e elas reagem esse gás carbônico com a água que elas retiram do solo, lá pela raiz dela. Lá nas folhas, essa reação entre o gás carbônico e a água, olha para mim aqui, dois compostos químicos muito simples, inorgânicos, na presença de luz, são transformados em matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? É glicose. Essa matéria chama-se fotossíntese. E a planta faz isso. Ela pega gás carbônico de um lado, ela pega a água do outro, e na presença de luz ela consegue reagir esses dois e produzir o quê? Glicose. Eu já vou adiantar para você que glicose está presente em quase tudo que a gente come. Vou comer um arroz, vou comer um feijão, vou comer um macarrão, vou comer uma batata. Tudo isso que a gente está falando são órgãos vegetais que apresentam o quê? Ou derivados de vegetais que apresentam amido. E o amido é uma molécula formada por milhões de moléculas de glicose. Ou seja, essa glicose que a planta está produzindo é a matéria orgânica, é o alimento que eu estou te falando então, que vai transitar ao longo das cadeias alimentares. Então, toda vez que falarmos em organismos produtores, eu quero que você lembre disso, tá bom? Que o cara é autótrofo, significa que ele produz o seu próprio alimento, por isso que ele é chamado de produtor, que ele está sempre no primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar e que ele pega substâncias químicas simples, inorgânicas, e transforma essas substâncias em substâncias orgânicas, que é o nosso alimento, aquilo que a gente quer. Bora para a tela de novo, vamos lá comigo, vai! O exemplo principal que nós temos, então, de organismos produtores nos ecossistemas são as plantas e as algas. No ambiente aquático e no ambiente terrestre, esses são os organismos que são responsáveis pela produção do alimento que vai transitar para a gente ao longo das cadeias alimentares. Logo depois dos produtores, a gente tem um outro nível trófico, que agora, olha para o quadro, ó, são consumidores. Então agora não tem mais essa história do cara produzir o seu próprio alimento. O que caracteriza um consumidor? Eles são os seres vivos heterótrofos. Anota no seu caderninho. O que significa dizer que um consumidor é heterótrofo? É que ele não produz o seu próprio alimento. Anota isso aí, vai? Heterótrofo não produz o seu próprio alimento. Lembra que o autótrofo produz o próprio alimento? O heterótrofo é o contrário, ele não produz o seu próprio alimento. Como é que eles conseguem comida então? Tá aqui, ó. Eles obtêm o seu alimento através de outros seres vivos. É o que a gente faz. Quando a gente vai comer, por exemplo, um arroz, um feijão, a gente está comendo outro ser vivo, é uma planta. Quando a gente está comendo, por exemplo, uma carne, é um outro ser vivo. Pode ser a carne do boi, pode ser a carne do peixe. E aqui, a gente tem vários tipos de categorias de seres vivos que se enquadram nesse grupo chamado de consumidores. Eu destaquei alguns para você aqui, ó. Por exemplo, existe um grupo que são os organismos chamados de carnívoros. A gente fala assim, carnívoro come carne, mas na definição aqui, o carnívoro é um cara que alimenta-se de outro consumidor. Esse aqui não precisa você ficar anotando todos esses nominhos não, a não ser que você queira, aí você vai dando pausa no vídeo. Então o carnívoro, ele alimenta-se de quê? De outros consumidores. Quem são os herbívoros? Os herbívoros são aqueles que alimentam-se restritamente de quem? Do produtor. Olha para o quadro aqui, olha para mim aqui, na verdade, olha para cá. Quando a gente fala, então, sobre um cara que é carnívoro, eu estou te falando que ele está comendo um outro consumidor. E quando eu falo que um cara é herbívoro, ele está comendo diretamente um produtor. Então, pensa, por exemplo, numa zebra. A zebra come o quê? Planta, beleza? Come capim, come mato lá. Então a zebra é estritamente um organismo que? Herbívoro. E o leão? Não, o leão não come planta. O leão come o quê? Por exemplo, a zebra, come um gnu, come um antílope, que é um outro consumidor. Então o carnívoro come um outro consumidor, o herbívoro come especificamente quem? A planta. Deu para entender até aí? Deu, professor, e a gente? Nós estamos nos dois. Nós comemos dentro da nossa alimentação uma parte que é o produtor. Quem que a gente come que é produtor? Te falei, o arroz, o feijão, a batata, o milho, o alface, o tomate, tudo isso são alimentos derivados vegetais que a gente ingere. Mas nós também ingerimos consumidores. A gente come às vezes a carne da vaca, a gente pode comer a carne do porco, a gente pode comer a carne do frango, pode comer a carne do peixe. E aí nesse caso nós temos os dois hábitos. De um lado,
lado nós temos o hábito herbívoro e de um outro lado nós temos o hábito carnívoro. Então a gente se enquadra em uma outra categoria. Nós não somos nem estritamente herbívoros, nem estritamente carnívoros. O que nós somos? Onívoros. Essa outra palavrinha. Vamos lá para a tela? Lá na tela a gente vai ver agora então que esses caras chamados de onívoros incluem a gente. São seres vivos que têm ao mesmo tempo um comportamento carnívoro e um comportamento herbívoro. O que são organismos detritívoros? Esse detritívoro aqui, ele alimenta-se de restos disponíveis no meio. Pensa aí um rato comendo restos de comida lá num lixão, por exemplo. O rato está tendo um comportamento o quê? Detritívoro. Lá no cantinho, temos organismos que são frugívoros. O que um frugívoro é? Especificamente, eu estou te falando que ele come frutos. Então, de repente, eu tenho algum tipo de morcego, tem alguns morcegos que são frugívoros. O que o morcego frugívoro come? Frutos. E olha que uma categoria não é excludente da outra, tá? Por exemplo, um cara que é frugívoro, ele também tem um comportamento herbívoro? Tem. Eu só estou especificando quem que é o alimento específico do derivado vegetal que ele está comendo. Hematófago são animais que alimentam-se de sangue. Por exemplo, um pernilongo, quando vai picar você, o pernilongo tem hábito que hematófago. O que é um organismo fitófago? Esse cara aqui, ele alimenta-se de seiva de planta. Olha que legal essa história, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Quando a gente fala sobre organismos hematófagos e fitófagos, a gente lembra, por exemplo, do mosquito da dengue. Professor, mas o que tem a ver o mosquito da dengue hoje? Quando o mosquito pica na gente, o mosquito que está picando a gente é a fêmea. A fêmea, por exemplo, do mosquito Aedes aegypti, ela tem um hábito, nesse caso, hematófago. Ela suga o quê? Sangue. Mas o macho, sabia que o macho não pica a gente? O macho, ele pica planta. Como assim, professor? Pica planta? Quer dizer que o pernilongo também pica planta? É, tem pernilongo de planta também. O macho, ele suga seiva da planta, ele suga água e açúcar que está lá na planta. A fêmea não. A fêmea também ela suga um pouquinho de planta, mas ela suga também o quê? O nosso sangue. Então, nesse caso, o macho tem um hábito fitófago e a fêmea tem hábito hematófago. Deu para entender? Bora para a tela de novo, vamos lá comigo. Tem organismos que são chamados de necrófagos. Necrófagos alimentam-se de cadáveres. Pensa num urubu, numa hiena. A gente fala que são animais carniceiros, né? Por quê? Porque eles pegam carcaças de bicho morto e comem carcaça de bicho morto. Olha que legal, tem caras que são coprófagos também. Sabe o que é um organismo coprófago? É aquele que se alimenta-se de... alimenta-se de fezes de outros animais. Existe um besourinho que a gente chama popularmente de rola-bosta e ele tem esse hábito. Ele é coprófago, ele alimenta-se de quê? De fezes de outros animais. Então aqui nós temos o quê? Esse nível trófico dos caras chamados consumidores. E nós temos ainda um último nível trófico, que é dos caras chamados de decompositores. Guarda isso aqui. O decompositor é o contrário do produtor, tá? Ele está sempre no último nível trófico. Ele faz o oposto do produtor, olha para cá. Ele transforma a matéria orgânica, que é o corpo dos seres vivos, em matéria inorgânica, em substâncias extremamente simples que a gente vai encontrar na natureza de novo. E os únicos decompositores no ambiente, os fungos e as bactérias. Volta aqui para mim agora e com muita atenção, olha para cá. Os únicos decompositores no ambiente são os fungos e as bactérias. E toma cuidado. Um urubu é decompositor? Não, o urubu não é nem fungo nem bactéria. O urubu está comendo uma carcaça morta ali, mas ele não consegue transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Os únicos seres vivos que conseguem fazer isso são fungos e bactérias. Ficou claro? Cuidado que isso é peguinha de prova, tá? Às vezes a gente vai fazer uma questãozinha de um vestibular e o cara manda a gente marcar uma alternativa que representa um organismo decompositor. E de repente na letra A aparece para você o quê? Um urubu. Aí você fala, o urubu vai a carne podre que já acabou em tudo. Ele não é. Porque o decompositor tem que transformar o orgânico em inorgânico. Guarda, exclusivamente fungos e bactérias conseguem fazer a decomposição da matéria orgânica. Olha para mim aqui agora todo mundo. Nesse caso, a gente conseguiu então caracterizar o que são esses três níveis tróficos, o produtor, o consumidor e o decompositor. Só que o nosso objetivo da aula de hoje é estudar as cadeias alimentares. E agora eu vou conseguir pegar esses três conceitos que eu te dei e aplicar numa cadeia alimentar.
Cadeias alimentares não são representações de uma sequência linear, onde um ser vivo alimenta-se de outro e que cada um tem apenas um nível trófico? Vamos ver como é que isso funciona? Bora para a tela comigo de novo, ó. Aí eu vou pegar essa cadeia alimentar que está aqui na nossa base aqui do nosso desenho e vou levá-la aqui para cima para a gente entender. É mais ou menos isso aí que você está vendo, ó. Quando a gente pega uma cadeia alimentar, o que a gente está vendo nessa sequência linear? Eu tenho aqui, por exemplo, uma planta. Essa planta está ocupando o primeiro nível trófico e ela faz papel de quê? De produtor na cadeia alimentar. Aí olha que legal. O segundo nível trófico, o terceiro nível trófico, o quarto nível trófico, o quinto nível trófico, todos eles, olha para o quadro aqui, estão sendo representados por organismos consumidores, tá vendo? Por que eu coloquei aqui para você C1, C2, C3, C4? É porque esses consumidores aparecem em ordem diferente. O primeiro consumidor que aparece é o grilo. O segundo consumidor que aparece é o sapo. O terceiro é a cobra. O último consumidor é o gavião. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma sequência linear, tá vendo? Onde cada organismo ocupa apenas um nível trófico. Vamos entender agora. A planta é só do primeiro nível trófico. O grilo é só do segundo nível trófico. O sapo é só do terceiro nível trófico. A cobra é só do quarto nível trófico. E o gavião é apenas do quinto nível trófico. Então é isso que a gente quis dizer quando a gente tem uma representação de cadeia alimentar. Quer ver mais um monte de exemplos? Olha aqui para mim, ó. Ah não, vamos falar de uma coisa legal. E o decompositor? Quando eu vou colocar o decompositor na história, onde é que ele vem? Aí essa cadeia alimentar mostra pra gente, ó. Aquela mesma sequência. A planta é o produtor, o grilo é o consumidor primário, o sapo o secundário, a cobra o terciário e o gavião o quaternário. E o decompositor, ele aparece de fora da história. O que o decompositor ele faz? Ele não decompõe a matéria orgânica e todo mundo que está representado numa cadeia alimentar é matéria orgânica. Então o decompositor é aquele cara que, resumindo, ó, recebe setinha de todo mundo. O que significa esse recebe setinha de todo mundo? No caso do decompositor, que ele decompõe todos os integrantes da cadeia alimentar. Olha aqui para cima rapidão. Nessa sequência aqui, ó, que eu estou traçando na nossa linha vermelha aqui, a setinha, ela representa o quê? Cuidado, hein? Tem que ser uma seta. Você está vendo que é uma seta? E a setinha, ela aponta para quem come. Não pode colocar uma barrinha e não pode colocá-la no lado contrário. O que essa setinha primeira aqui, ó, ela está dizendo para a gente? Que o grilo alimenta-se da planta. O que essa segunda setinha aqui está dizendo para a gente? Que o sapo alimenta-se do grilo. O que essa outra setinha está falando? Que a cobra alimenta-se do sapo. E essa última setinha, que o gavião alimenta-se da cobra. Olha para a primeira aqui, ó. Se a gente invertesse a posição dessa setinha, colocasse ela no sentido contrário, eu estaria te dizendo que a planta come o grilo. Se eu invertesse essa de cá, eu te falaria que grilo come sapo. Isso existe? De jeito nenhum. Então a setinha, ela sempre tem que ser escrita no sentido do apontamento de quem come para aquele que é o alimento. Então, ó, o grilo alimenta-se da planta, o sapo alimenta-se do grilo, a cobra do sapo e o gavião alimenta-se da cobra. O decompositor indica o quê? Que ele está decompondo, nesse caso aqui, todos os integrantes da cadeia alimentar. Deu para entender até aí? Olha outros exemplos aqui, ó. Eu coloquei para você vários tipos de cadeias alimentares. Mesma coisinha, tá? Nessa cadeia aquática, eu tenho uma alga aqui. Ela faz papel de produtor. Esse molusco é o consumidor primário. O peixe é o consumidor secundário. E essa garça é o consumidor terciário. Cada organismo ocupa apenas um nível trófico. Não tem um cara que ao mesmo tempo é consumidor secundário e consumidor primário, por exemplo. Olha essa próxima aqui. Uma planta é o produtor, um besouro é o consumidor primário, um sapo é o consumidor secundário e um gavião aqui é o consumidor terciário. Olha outra aqui embaixo. Eu tenho uma planta que é o consumidor primário, um rato que é o consumidor produtor, a planta. O rato é o consumidor primário e a cobra é o consumidor secundário. Então, na primeira, eu tenho uma cadeia alimentar com 4
níveis tróficos, olha lá, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Na segunda, eu também tenho uma cadeia que apresenta 4 níveis tróficos, olha lá, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Já nessa outra aqui, eu tenho apenas 3 níveis tróficos representados. O produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário. Olha aqui para mim. Deu para entender a cadeia alimentar? A gente viu uma representação, ó, de novo definição, uma sequência linear que expressou a relação alimentar entre os seres vivos e nessa relação cada organismo tem apenas um nível trófico. Se o cara é consumidor primário, ele é só consumidor primário, secundário, ele é só secundário. E uma teia alimentar? Sabe o que é o problema da cadeia alimentar que a gente acabou de ver? É que ela é muito restritiva. O cara está falando para mim que o grilo só come a planta, que o sapo só come o grilo. E na vida real é assim? Não e nem pode, porque se o cara tiver só um tipo de alimento, ele está fadado a se dar mal. Porque se esse alimento um dia desaparece, ele desaparece também. Então é melhor ter o quê? Vários tipos de fontes alimentares diferentes. Então o que a gente vê na natureza de forma muito mais abrangente são as teias alimentares. O que diferencia uma cadeia e uma teia alimentar? Bora comigo para a tela? Vamos lá. Nas teias alimentares, o que a gente vai entender logo de início é que a definição dela já é um pouco diferente. Eu tenho agora a representação de um conjunto de cadeias alimentares e, nesse caso, um mesmo organismo, olha que interessante, pode ocupar mais de um nível trófico. Olha que interessante está acontecendo nesse desenhão que você está vendo aqui. Eu tenho nesse cantinho da tela aqui, ó, o produtor. Mas agora eu já tenho uma série de outras relações alimentares acontecendo aqui. Olha, por exemplo, aqui, ó. Você concorda que nesse cantinho aqui, ó, que eu estou passando para você o nosso esqueminha aqui da minha caneta vermelha, eu tenho uma cadeia alimentar? Esquece o resto. Nessa cadeia alimentar, a planta é o produtor. Esse coelhinho aqui é o consumidor primário. E essa raposa aqui agora está fazendo o papel de consumidor o quê? Secundário. Essa é uma cadeia alimentar. Deu para entender até aí ou não? Mas você concorda que a gente tem, por exemplo, várias outras cadeias acontecendo? Tipo assim, ó, da planta para o grilo, do grilo para o sapo, do sapo para o gavião. Eu tenho uma outra cadeia alimentar acontecendo? Eu tenho, por exemplo, da planta para o grilo, do grilo para esse rato, do rato para a raposa, uma outra acontecendo? Da planta para o grilo, do grilo para o sapo, do sapo para a raposa, outra cadeia alimentar acontecendo? E aí, nesse caso, a gente pode começar a identificar que um ser vivo pode pertencer mais de um nível trófico. Olha essa, por exemplo, aqui, ó. Planta, grilo, grilo, sapo, sapo, a raposa. A planta é o produtor, primeiro nível trófico. O grilo vai fazer papel de quê? De consumidor primário. O rato vai fazer papel de quê? Consumidor secundário. E a raposa agora está fazendo papel de consumidor terciário. Olha que interessante a raposa aqui. Um mesmo organismo está ocupando mais de um nível trófico. E isso pode acontecer aonde? Numa teia alimentar. Olha lá, ó, um mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Às vezes, em cadeias diferentes, ele tem níveis tróficos diferentes. Na cadeia alimentar, isso não vai acontecer. Quem é consumidor primário só vai ser primário, não pode ser outra coisa. O secundário também, terciário também, e assim vai. Na teia, isso é possível. Essa teia, ela é bem tranquilinha da gente ver, mas a gente pode encontrar teias que são muito mais complexas. Olha o tamanho dessa teia alimentar. Parece assustador, mas na verdade o que está acontecendo aqui é a mesma dinâmica. Eu tenho uma representação de mais de um produtor nesse caso, eu tenho uma árvore aqui embaixo e eu tenho uma plantinha. E aí eu vou traçando vários tipos de relações também, ó, tipo da planta para o rato, do rato para esse felino, desse felino para o leão, eu tenho uma cadeia. E assim sucessivamente, ó, da planta para a zebra, da zebra para o leão, uma outra cadeia. E aí nós vamos traçando infinitas possibilidades. Olha para mim aqui então. É isso que você tem que entender. Que na cadeia eu tenho uma relação mais restritiva de alimentação e na teia eu tenho uma relação muito mais abrangente de alimentação. Na cadeia, cada organismo tem exclusivamente um nível trófico. Na teia, um organismo pode apresentar mais de um nível trófico. Por quê? Porque a teia, na verdade, é uma representação de um conjunto de várias cadeias alimentares. E aí, cada cadeia alimentar vai ter sua relação trófica dos seres vivos.
Deu para entender? Esse foi o objetivo da nossa aulinha de hoje, estudar um pouquinho sobre essas relações alimentares que os seres vivos têm entre si, entendendo um pouquinho dos 3 níveis tróficos, produtores, consumidores e os decompositores, e como é que eles se organizam dentro dessas relações, que nós chamamos de cadeias alimentares e, por fim, falamos agora das teias alimentares. Moçada, beijão para vocês, por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, beijão!